Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que sejam todos bem. Vamos começar uma aula de filosofia hoje, né? Trocar uma ideia sobre um grande filósofo político que foi Maquiavel, tá? Nicolau Maquiavel. E a gente está, então, naquela etapa da filosofia moderna, que é a etapa do renascentismo, beleza? A gente está nesse caminho, nessa sequência, tá? Então, aqui eu mostro para vocês uma foto, né, uma representação de Nicolau Maquiavel, que foi um importante diplomata, filósofo, político, historiador e escritor que viveu durante o Renascimento na Península Itálica, mais especificamente em Florença, que na época era uma cidade independente, ali na passagem do século XV para o século XVI. E aí a gente vai ver o contexto histórico, tá? Em que viveu Maquiavel, para depois refletirmos um pouco sobre sua principal obra, que é O Príncipe, uma grande obra da filosofia política e da política moderna, tá? Bom, Maquiavel vive, então, o final do século XV e começo do século XVI. Como vocês podem ver aqui, ele morre em 1527. O contexto histórico que ele vive é um contexto de formação do Estado moderno. Alguns séculos antes, né, no século XIII, XIV, os primeiros Estados modernos começam a se consolidar na Europa. Começa, então, um período de unificação nacional, de nacionalismo, tá? Impulsionado, primeiramente, pelos países da Península Ibérica. Primeiro por Portugal, depois pela Itália. Itália não, perdão, depois pela Espanha. Dois países da Península Ibérica. Portugal e Espanha. Portugal, depois da expulsão dos muçulmanos, né, é um período ali que vai ajudar, contribuir para uma unificação nacional de Portugal e para a primeira formação do Estado moderno. Depois acontece o processo de unificação nacional e de formação do Estado moderno na Espanha, depois na França e na Inglaterra. Na época de Maquiavel, que Maquiavel viveu, a Península Itálica, que era o lugar que ele morava, não havia esse unificado. Por isso que eu mostrei para vocês no slide passado que ele era de Florença, que era uma cidade independente da Península Itálica, ou seja, a Península Itálica era formada por várias cidades independentes, porque não havia ainda se unificado, tá? Não havia uma unificação nacional na Península Itálica, que depois vai acontecer e vai formar, obviamente, a Itália. Mas na época que Maquiavel viveu, não existia isso. Portanto, entretanto, no entanto, porém, Maquiavel está vendo esse processo de formação de estados modernos em vários lugares da Europa. Esse é o contexto histórico que ele está vivendo, testemunhando, né? Ele era um intelectual, ele lia sobre, ele era um diplomata, ele conhecia esses processos de formação do Estado moderno e de unificação nacional em outros países. É um momento também, e aí a gente vai ver depois o que ele vai pensar sobre isso na obra O Príncipe. É um momento também de formação da economia política moderna, tá? Ou seja, está se formando ali um mercado capitalista moderno em combinação com o Estado moderno, né? Então, essa grande estrutura social moderna está começando a se consolidar, está em processo de formação. Há um processo também de formação dos poderes locais, né? De instituição dos poderes locais. A monarquia absolutista, tá? Que é a época do Maquiavel, é essa de absolutismo real, de monarquia, de reis, governantes, tá? E centralização progressiva das instituições políticas. Na aula passada, quando eu estava falando para vocês da transição da Idade Média para a Idade Moderna, eu disse para vocês que Idade Média a gente fala de estados descentralizados,
tá? De política descentralizada. No período moderno, a gente começa a falar de centralização política, de centralização das instituições políticas, tá? E que foi importante, por exemplo, para formar um Estado nacional capaz de expandir para outros continentes. Daí o colonialismo, por exemplo, tá? Eu disse para vocês que Portugal, por exemplo, foi o primeiro Estado nacional que se unificou e não por acaso foi o primeiro país a cruzar os mares, né, em localizações mais distantes e chegar, por exemplo, à América. Tem tudo a ver com esse processo de unificação nacional, porque o Estado pode prover recursos para essas expansões, para essas modernizações, tá? E é um processo, então, de centralização das instituições políticas. Maquiavel também está... O contexto histórico, né, que Maquiavel vive também é um contexto de decadência do domínio da Igreja Católica e de reforma protestante, de protestantismo, que eu falei na aula passada, que é um importante para a modernidade, né? A religião protestante, que aqui a gente conhece como evangélico, aqui no Brasil. Continuação do contexto histórico. Então, o Maquiavel está testemunhando esse desenvolvimento político a partir do fortalecimento do poder nas mãos do rei, né? Que eu disse, a época que o Maquiavel viveu, nesse começo do período moderno, é uma época de reis governantes, de monarquias absolutistas reais, monarquia real. E está vendo também um desenvolvimento da burguesia no controle das finanças, do comércio, manufatura, em combinação com o poder do Estado absolutista. Então, sim, havia também uma expansão da burguesia nos setores de finanças, bancos, por exemplo, investimento, comércio, né, lojistas, manufatura, produção, tecelões. Havia esse processo de combinação, vamos dizer assim, de articulação entre burguesia, comerciantes e Estado absolutista. Foi importante essa articulação entre essas duas forças, tá? O Estado absolutista é um grande empresário, tá? É o Estado absolutista que conseguiu prover recursos, por exemplo, das expansões, para o colonialismo, para a Europa chegar em outros continentes, né? Mas isso só é possível também dentro de uma lógica capitalista, dentro de uma estrutura de mercado, de uma estrutura econômica, que tem seus agentes. Então, eis a burguesia, né? Que é um agente importante desse desenvolvimento. Por mais que a burguesia ainda não tivesse controle político, né? Entendem? Ela já está em processo de desenvolvimento econômico. Essa é a questão. E o controle político naquela época era todo do Estado absolutista praticamente. Bom, então a gente falou sobre o contexto histórico que o Maquiavel tá vivendo, né? E a gente chega, então, para a obra mais famosa do Maquiavel, que é O Príncipe, né? E a gente vai falar um pouco sobre ela para, a partir daí, é, refletir um pouco sobre o pensamento político de Maquiavel e sobre suas principais características, né? É um autor importante, costuma cair nos vestibulares, e ele é essencial para a política moderna, tá? Então, a obra O Príncipe de Maquiavel, que é uma obra do século XVI, uma obra renascentista, do período renascentista, escrita em 1513 e publicada só depois da morte do Maquiavel, se não me engano, em 1532, 5 anos depois que ele morre. A obra O Príncipe é uma obra que inaugura a ciência política ou a política moderna. Ambos os termos estão corretos. É uma obra que inaugura a ciência política, se preferir, ou a política moderna. Tá? Ambos os termos fazem sentido. E aqui a gente vê um novo
desenrolar da política, da reflexão política, do pensamento político. Uma política, uma análise política mais fria, mais calculista, mais maquiavélica, né? Maquiavélico, se vocês pegarem o dicionário, ele pode estar no sentido de, ele pode ter o sentido de manipulação, de enganação, de falsidade, mas é também o sentido de astúcia, de coragem, de duplicidade, de fazer as coisas como elas devem ser feitas, tá? E aí a gente vai entender melhor o que significa isso, mas eu quero que vocês entendam Maquiavélico como não algo necessariamente negativo ou positivo. Quero que vocês entendam Maquiavel como uma expressão política calculada, fria, racional, tá? E aí, o motivo da elaboração da obra, né, O Príncipe, tem a ver com o que eu estava falando no começo da aula sobre a fragmentação da Península Itálica, sobre a existência de cidades independentes da Península Itálica e, enquanto isso, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, países unificados, né? Então, Maquiavel olhava esses países unificados e dizia: bom, a Península Itálica ela tem que seguir esse caminho. Ela precisa de uma unificação nacional. E como isso vai acontecer de uma forma mais segura politicamente? Através do poder de um só governante, através do poder de um só líder, que é o príncipe. Príncipe, não no sentido de filho do rei, não é isso. Príncipe no sentido de principado. Príncipe no sentido de soberano, de líder, de político governante, tá? Esse é o sentido de príncipe, não é o sentido de filho do rei. É o sentido de soberano, governante, tá? Então ele está vendo, bom, aqui a Península Itálica precisa se unificar e ela só vai conseguir fazer isso a partir da força política de um governante centralizado, né? De um governo centralizado. As principais características do pensamento político de Maquiavel, portanto, são, primeiro, realismo político. Aqui tem uma ruptura muito grande com a filosofia política da filosofia clássica ocidental grega. Uma ruptura importante também de entender, muito importante para a gente compreender melhor o autor e os períodos históricos, né? Como eu sempre gosto de frisar. Eu sei que nesse semestre a gente não passou tão detalhadamente sobre filosofia política de Platão e Aristóteles e Sócrates, mas eu deixei também recado para vocês nas aulas que vocês poderiam ver as aulas anteriores sobre Aristóteles, que eu falei mais detalhadamente de filosofia política, sobre Platão e tal. Mas, rapidamente, a gente pode dizer que a filosofia política na era de Aristóteles, de Platão, antes do nascimento de Cristo, né? Porque aqui a gente já está no período moderno, não tem nada a ver, mas a filosofia política no período de Platão e de Aristóteles é uma filosofia política idealista, quando a gente compara com Maquiavel. Platão, por exemplo, vai dizer que o que deve reger a política é a justiça. A justiça deve ser o fio condutor de todas as instituições políticas, deve ser o tema norteador das instituições políticas. Aristóteles vai dizer que a política é o ato de bem governar, é uma arte, né? É bem governar, a gente vai ver bem governar com Maquiavel, mas com Maquiavel a política não é uma arte. Em Aristóteles, o bem governar de Aristóteles, a teoria do bem governar, de como um governante deve reger uma sociedade, é como se fosse uma arte. É onde o ser humano, é onde o ser humano consegue se espiritualizar, consegue se transformar, consegue atingir o seu ápice.
tá? Isso está um pouco nas ideias de Platão e de Aristóteles, né? Essa ideia mais idealista da política, né? A política como algo muito racional, muito ideal, muito idealizado. Em Maquiavel não vai existir esse pensamento. Em Maquiavel a gente vai ter o realismo político, tá? Maquiavel não vai falar que política é uma arte, que o bem governar, a teoria do bem governar é uma arte. Não. Para o Maquiavel, política, ela se resume em... Não é que se resume, né? Mas a política tem como o fio condutor da política é a manutenção do poder. Então, o objetivo supremo do governo ou do governante deve ser se manter no poder, tá? E aí que entra no segundo ponto aqui do slide. Não importa como. Então, a famosa frase, os fins justificam os meios em Maquiavel. O que significa isso? O fim máximo, o objetivo final, é se manter no poder. E não importa como, os meios para se fazer isso, entende? Por quê? Porque a natureza humana também é mal. Maquiavel vai ter esse sentido mais frio, essa análise mais fria da natureza humana. Para ele, o homem é mal por natureza, tá? E também precisa de um líder, também precisa de um governante, tá? E o governante, portanto, o objetivo final o objetivo supremo final do governante é se manter no poder, é a manutenção do poder, tá? Isso está muito claro no pensamento político de Maquiavel. É a manutenção do poder, não importa como, não importa os meios, tá? Sendo mal, sendo bom, mentindo, manipulando, né? Dando agrados, dando benesses, não importa como. E ele defende, portanto, a centralização das instituições políticas e do poder nas mãos de um líder. Por isso que a gente diz que o príncipe é uma espécie de manual, de bíblia do absolutismo, tá? De bíblia do despotismo também, em certo sentido, né? Despotismo no sentido de um líder domina e manda em tudo, tá? Autoritarismo. E é uma obra que tem esse teor, mas a gente precisa ler e precisa entender também o contexto histórico em que ele está vivendo, né? Ele está vivendo um contexto histórico de absolutismo real, de absolutismo monárquico. Ele está presenciando isso. E é uma obra fantástica no que diz respeito a capacidades e habilidades políticas, tá? E de poder de previsão também política, habilidade do líder. Então, a teoria do bem governar de Maquiavel, a gente pode dizer que para não perder o poder, para não perder o poder, o príncipe deve ser estimado, prestigiado pelos súditos, devendo estimular as suas livres atividades. Isso é a teoria do bem governar. Primeiramente, o que é súdito? Súdito é uma expressão que vai aparecer no período moderno, com Hobbes também, com Maquiavel, com Locke, os contratualistas. É a ideia de súdito e soberano. Súdito na sociedade é a massa, é o povo governado. Soberano é o líder, o governante, o monarca, entendeu? Súdito, então, a massa, o povo que é governado, e soberano, perdão, soberano, é o líder, é o governante, tá? Então, primeiramente isso. O príncipe, então, deve ser estimado pelos súditos, ou seja, pelo povo, né? O líder, o governante deve ser estimado pelo povo, devendo estimular as suas livres atividades. Então, veja que não é só também fazer coisa ruim. Não, tem que fazer coisa boa para o povo. O povo apreciar o líder. Por outro lado, o príncipe deve ser temido, cruel e não tolerante em demasia. Não deve ser muito tolerante. Maquiavel diz o seguinte: o príncipe deve ser temido ou respeitado, ou amado. O príncipe deve ser temido ou amado.
não podendo ser temido, ou não podendo, melhor dizendo, não podendo ser amado, ele deverá ser temido. Ele fala esse tipo de coisa no livro. O príncipe deve ser temido ou amado. Não podendo ser amado, ele deverá ser temido. Entendem? Quer dizer, é importante para o governante fazer coisas boas, né? Fazer coisas que estimular as livres atividades do povo, né? Mas não também em demasia. E quando não der, ele poderá ser severo, ele poderá ser autoritário. Ele diz também que é importante o líder fazer coisas boas de forma calculada e metodicamente, gradativamente, de forma mais devagar, as coisas boas, tá? Então, se vai dar privilégios para o povo, faça isso de forma calculada, de forma gradativa, né? Deixa o povo digerir essas coisas boas, deixa o povo perceber que você está fazendo coisas boas. Mas se você tiver que fazer algo ruim, se o líder, se o governante tiver que fazer algo ruim para o povo, faça de uma vez, tá? Não entendem a lógica? Quer dizer, seja bom, né? E mostre que você está sendo bom, mas também, quando for necessário, e será, né? E você tiver que usar a força política, tiver que usar a autoridade, repressão, faça de uma vez. Então, é isso que o Maquiavel vai nos dizendo no príncipe, essa habilidade de governar, essa habilidade de manipulação, sim, e também de manutenção ali da estrutura social, né? Para que, no final, isso atinja a manutenção do próprio governante no poder, né? Então, é importante você equilibrar os antagonismos na sociedade para que a sociedade não entre em convulsão e o poder do príncipe, do governante, seja ameaçado. Não é interessante isso, tá? É por isso que o governante deve ser firme quando for o caso, mas também deve ser bondoso, deve fazer coisas boas para o povo, generoso com o povo. E aí, para encerrar, a gente vai falar sobre dois conceitos importantes na obra de Maquiavel, que é virtude e fortuna. São dois conceitos é, importantes para que o líder, para que o príncipe, para que o governante articule suas habilidades políticas e consiga, assim, a manutenção do poder, consiga, assim, conservar-se no poder. São dois conceitos importantes nesse sentido. Virtude significa habilidades políticas, no sentido de virtude mesmo, habilidades políticas que Maquiavel exige do governante. Ou seja, saber o contexto histórico e social em que está inserido, conhecer a história e a sociedade, e também a capacidade de transformar o curso da história, a capacidade de transformar seu tempo, a capacidade de fazer tomada de decisões, fazer boas decisões, boas escolhas, para também, caso haja necessidade, transformar o curso da história, sempre pensando na manutenção do poder, na conservação do poder. Tá? Lembrem-se que Maquiavel, os fins, ou seja, a manutenção do poder, não os fins não justificam quer dizer, perdão, os fins, ou seja, a manutenção do poder, justificam os meios, né? Quer dizer, não importa como você vai chegar a esse fim, mas é importante que chegue, tá? É importante que se conserve no poder, que o líder se conserve no poder. Como? Através das habilidades políticas, através da virtude, sabendo, conhecendo a história, o povo, a sociedade, né? Entendendo também essa capacidade de transformar o curso da história. Segundo conceito importante, e que os dois, digamos assim, dependem do outro, tá? Os dois dependem do outro,
é fortuna, no sentido de sorte. Então, Maquiavel diz, é importantíssimo pro governante adquirir virtudes políticas, mas é necessário também que ele conte com a fortuna, com a sorte, algo que não está necessariamente no controle dele, né? Mas é necessário que ele conte com a sorte, sorte no sentido de força do destino e das ocasiões históricas. Pode ser desastres ambientais, terremotos, vulcões, enfim. Sorte, então, e habilidade são dois conceitos interdependentes, né? E que contribuem para a manutenção do poder político em prol do, do, do príncipe, do líder governante, do soberano, tá? Então, é isso, gente. Espero que tenham curtido a aula. Maquiavel é importantíssimo, tá? Para também expandir o interesse político e o entendimento político de vocês para os vestibulares, tá? Para a nossa cultura. É um cara essa obra, O Príncipe, por exemplo, até hoje, políticos, como eu lembro de Fernando Collor, eu acho que foi Fernando Collor, ex-presidente do Brasil, impeachmentado nos anos 90, que dizia que O Príncipe é livro de cabeceira dele, né, onde ele lia o Príncipe para entender como funciona o jogo político, para se articular politicamente. Então, a obra O Príncipe é uma obra que ressoa até os dias atuais, tá? Que ainda está reverberando na sociedade contemporânea. 500 anos depois, com um contexto histórico totalmente diferente, né? Mas ainda assim é uma obra importantíssima, né? Já contou com comentários de Napoleão Bonaparte, né? É uma edição famosa do Príncipe que Napoleão comenta essas articulações de Maquiavel, discorda em algumas delas. Então, O Príncipe é uma obra que vai impactar e muito a filosofia moderna, a sociedade ocidental, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha, pelo menos, claro, dentro de todas as limitações, tenha feito sentido. Espero que tenha feito sentido para vocês o que eu falei e que tenha ficado claro. Então é isso, gente. Abraço, até uma próxima.